O que aconteceu com o Atlético ontem, amigão? Ué, o que a gente já esperava há muito tempo, né? Até que enfim aconteceu. A maior goleada do campeonato. Chocolate. Chocolate de Páscoa antecipada, fora de casa, um ataque que não fazia gol, um time que não ganhava fora de casa, foi lá, mas tirou o atraso, hein? E não tomou gol, hein? E não tomou gol. Aliás, Agora, gostei da dupla de zaga. Pois é. Deixa eu dar boa tarde a todos aqui do estúdio, pessoal de casa. Só falar uma coisa antes daqueles que vão utilizar daquele artifício e falar assim: ah, mas ganhou do Chapecoense, que é um time fraco. Ok, também concordo. É um time fraco, mas o Atlético fez o que tinha que fazer. E ninguém ganhou deles lá. Não desmereça algo que o Atlético fez, porque foi lá, fez o dever de casa, precisava de uma vitória, fez com contundência. Essa palavra é boa, hein? O Atlético gosta dessa palavra, os treinadores do Atlético gostam dessa palavra. E o Atlético conseguiu dar um salto aí na competição. Próximo jogo agora é contra o Atlético Paranaense ali, que é uma disputa direta por uma vaga na Libertadores, que é o objetivo. Uma resposta ao Elton Novaes, que criticou o Tressoldi, e ele fez um grande jogo ontem. O Elton Novaes falou que o Atlético não tinha zagueiro. Ele falou que não sabia o que podia esperar do Lianco. O Lianco deu a resposta para ele em campo ontem. E ele falou que o Coelho era um Rony Paraguai. E foi. Mas ele não está aqui, não é por causa disso, não. É porque ele já tinha combinado uma folga. Só estou justificando para a turma de casa. Né? Mas na segunda-feira nós vamos conversar com o Elton para tentar entender se ele foi convencido agora de que a coisa mudou. Porque, para mim, virou a chave, HG. Virou a chave do Atlético. Eu acho que as coisas agora vão melhorar. Cara, que é o seguinte, aqui está falando um resultadista assumido. A vitória traz confiança. Sim. E a confiança faz com que as coisas melhorem. Só que por trás da vitória, por trás do que ela gera de confiança, está nítido o bom trabalho do Barba. Exatamente. Não, já tá vendo dos últimos jogos, né? Primeiramente, boa tarde. Daniel Martins, direto do microfone boa tarde, da Band nos News acompanha. FM. Pois é, essa melhora no jogo do Atlético tá vindo desde o jogo do São Paulo, conseguiu ganhar contra o São Paulo, perdeu pro Fluminense jogando melhor, e ontem foi esse amasso que a gente viu pra cima da Chapecoense. O Atlético não teve dificuldade nenhuma durante o jogo inteiro e resolveu em 12 minutos. O Cruzeiro resolveu em 6, né, contra o Vitória, o Galo resolveu em 12. E foi lá para trazer os 3 pontos, era obrigação trazer esses 3 pontos, mas a perspectiva que ele traz para o torcedor agora é excelente, que é um time com vontade de jogar, entendeu? E é isso que a gente pode esperar. Acho que agora a gente pode esperar finalmente desse time do Atlético ter uma perspectiva melhor para o ano aí, principalmente agora quando no final de semana contra o Cap. Que o recorte ainda é muito curto para a gente. Eu, por exemplo, eu prefiro ficar limitado a falar do jogo de ontem do que ficar projetando coisas que eu projetei no início da temporada e que deram errado. Por isso eu falei aqui a semana inteira, Betinho, venho dizendo aqui, que eu de certa forma, me sinto enganado pela minha projeção. O Atlético não me enganou, a minha projeção. Eu olhava para esse elenco, mesmo diante do que aconteceu ano passado, e ainda assim eu colocava, por causa do Barba, eu fiz uma projeção bem mais otimista na minha cabeça. E eu, até ontem, eu não tinha visto nada perto do que eu projetei. Ontem aconteceu uma reviravolta. A escalação, quando saiu, todo mundo assustou. E aí, cara, o time entrou em campo e simplesmente sufocou. E a Chapecoense não viu a cor da bola, Betinho. Pois é, boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Donos da Bola. Agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, do André, seu, e de todo mundo que abre portas aí pra gente. Assim, nem de longe, há um tempo pensava que eu bateria bola com gente tão qualificada. E num dia tão especial pra mim, que é um dia do cara que não usou nem sequer uma arma na vida para poder colocar os seus conceitos para valer. Ninguém nunca viu eu ficar falando, propagando erros ou acertos meus em função de uma religiosidade ou coisa do tipo, mas acho que é um dia importantíssimo para a gente refletir sobre como a gente quer chegar e vencer e que não pode ser a qualquer custo. Dito isso, Everton, me perdoe pela inserção inicial, eu acho que o Atlético ontem foi um galo esperto. O que é um galo esperto? A gente já tem sim uma construção de jogo que está sendo feita pelo Barba há algumas partidas, mas com um olhar diferente, de mudar alguns automatismos do Galo desde 2023, 2024. O que é o automatismo que o Galo tinha? Do passe lateral, do movimento para-brisa que o Atlético jogava, de tocar a bola sem objetividade nenhuma. E numa das entrevistas que o Barba dá, ainda lá na Argentina, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre o time ter ubicação. O que é ubicação? É direção, objetivo, estar em direção ao gol, não necessariamente tendo a posse da bola. O Galo ontem teve mais posse da bola, mas não era uma posse inócua, sem sentido, sem direção. O Atlético, com exceção do primeiro gol, faço o convite para vocês olharem todos os 4 gols do Galo.
à exceção do primeiro gol, que deu de mais de 10 passes, todos os outros foram na transição, um modelo perfeito, trabalhado, executado de contragolpe com 6 a 7 passes no máximo. No máximo, 6 a 7 passes ou 7 toques na bola. Significa que o quê? Eu quero ter a bola, mas quero fazer isso com uma aplicação objetiva, que é a direção ao gol. E aí, com todo respeito, vou citar aqui, para não ser covarde, eu gosto muito do futebol do Franco, mas ontem o Franco não estava em campo e o Franco é esse cara que precisa de alguns momentos entrar no segundo tempo para poder o time estar ganhando de 3 a 0, administrar, dar essa temperança lateral. Mas ontem, talvez, se ele tivesse recebido aquela bola que o Bernard esticou, ele teria tocado lateralmente. Então, essa forma que o Atlético começa a aplicar de jogo, sem esse automatismo preguiçoso de vou tocar de lado, não vou me comprometer, isso não aconteceu ontem. Eu acho que gostei muito dessa esperteza do Atlético. Foi um galo, vamos dizer assim, foi um galo galudo, não foi um galo canary, né, como estão usando nos últimos tempos. Um galo canary. É, um galo fake, pô, um galo que não tem objetivo, que toca a bola, que a gente olha na estatística, tem lá 70% de posse de bola, falta nenhuma cometida, um time que não agrupa, mas também quero só finalizar essa ideia dizendo o seguinte, não está tudo pronto não, gente. E muita gente questionou ontem que o 4 a 0 do Galo, no segundo tempo o Galo tomou um sacode do Chapecoense. Tomou nada! Galera, não tomou não. Assim, o Galo tinha feito 3 a 0 e quando um time ataca e defende em bloco, que essa é a proposta, você precisa de intensidade e preparo físico. E aí sim, o Galo teve perdas de intensidade, porque tem ali uma necessidade de preparo físico que vai sendo construída com o tempo. Eu acho que é isso. Você pode olhar para o jogo de futebol... E se eu falei muita bobagem, vocês podem me reforçar aqui. Tá? Não, é porque quando você olha para o jogo de futebol, você pode analisar o aspecto tático, o aspecto físico, eu acho que fica claro, a gente consegue daqui entender alguns movimentos físicos, né? Você nota quando um time deu uma afrouxada física e tal. O desajuste tático você também consegue ver. Tecnicamente, você nota claramente, né? Uma queda, de repente um jogador que tem um aspecto técnico mais acentuado no jogo, você nota claramente. Só que o psicológico nós não conseguimos, não. Nós não conseguimos. E onde eu estou querendo chegar? Cara, eu não consigo dizer aqui, nem que sim, nem que não, que 3 a 0 o time dá uma relaxada. Mas aparentemente, isso acontece em praticamente todos os jogos. Você abre um 3 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo, você pode até voltar levando o jogo a sério, como você fez no primeiro tempo. Mas, cara, você tem uma vantagem muito grande. E é normal também que o adversário, ou tente, você tem duas opções. O Vitória contra o Cruzeiro, ele não conseguia, porque o Cruzeiro estava muito bem fechado. Jogando em casa, a torcida da Chapecoense empurraria a Chapecoense para cima do Atlético. Ela ficou mais com a bola, mas os adversários todos do Atlético têm ficado mais com a bola. Só, cara, que desculpa. O Everson fez o quê? Duas importantes defesas no jogo. Falta qualidade, falta demais qualidade para a Chapecoense. Não teve também, esse amasso ruim, da Chapecoense. Você viu um amasso da Chapecoense no segundo tempo, Aluzeiro? Eu não, assisti o jogo com a TV ligada. Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos aqui do estúdio, boa tarde a quem nos assiste. A TV ficou ligada os dois tempos, então se eu tivesse desligado, talvez eu tivesse assistido esse amasso da Chapecoense. HG, eu vou tomar um cuidado para não transformar essa vitória do Atlético em menos do que ela foi e em mais do que ela significou. Isso é bom, hein, não, isso mas... é bom, é isso mesmo, um pé no chão. Vamos lá, o que ela significou... Para mim, até falei lá no Band News na área, o Barba coloca mais um degrau na evolução dele, da equipe, e acho que esse grau, por que contra o Fluminense, eu não acho que ele voltou para trás. O trabalho dele continuou andando para frente, apesar da derrota. E aí, você que gosta de me colocar na prateleira do resultadismo, se vire depois de eu falar que o time progrediu, mesmo tendo perdido para o Fluminense, HG. É o problema seu. Mas seguindo falando aqui, o time teve uma boa postura. O Atlético poderia ter, na verdade, somado 4 pontos em 6. Eu não acho nenhum absurdo imaginar que o Atlético pudesse, pelo menos, ter empatado no Maracanã e ontem venceu. Venceu realmente de uma forma contundente a equipe da Chapecoense. Um time muito organizado, um time muito próximo. Eu preciso de ver uma sequência desse Atlético, e nem digo uma sequência necessariamente só de vitórias, mas pode ser uma sequência de jogos sólidos. E isso já são 2 jogos. O Atlético perde contra o Fluminense, mas faz um jogo sólido, vence a Chapecoense. Não teve momento algum do jogo ontem
que alguém que estivesse assistindo ficou com a impressão, a Chapecoense agora vai apertar, se faz um gol. Não, o Atlético não deu espaço para isso. E o segundo tempo, para mim, é o famoso descansar, deixando o adversário que é muito desorganizado, que é muito fraco, e nem por isso não tem que reconhecer a vitória do Atlético. Quando você pega um time com a capacidade técnica que tem a Chapecoense e tendo o time que tem o Atlético, o que é o natural de acontecer é realmente aquela superioridade, mas que o Atlético conseguiu traduzir, porque isso é muito fácil na prática e nem sempre acontece. Muitas equipes vão lá na Arena Condá, independente do que aconteça com a Chapecoense, e não vão vencer os jogos. Algumas vão deixar 2 pontos, outras vão inclusive perder 3 pontos para a Chapecoense, que vive um momento institucional muito conturbado, perdeu o técnico, mas isso não é problema do Atlético. Quando um time que, para mim, tem a capacidade de ser tão superior à Chapecoense, vai lá e faz o que fez, é um bom sinal. Só não vou pegar, HG, assim, eu particularmente preciso de mais, de qualquer equipe, tá? Para ver mais um Atlético mais sólido. Claro, pode ser sim um sinal de novos tempos. A gente tem que lembrar, o Atlético já consegue tirar de cara aquela casca, né? Por muito tempo o torcedor atleticano era um desentusiasta com os jogos fora de casa. Então vamos ver. Vem de 2 bons jogos fora de casa, mesmo tendo perdido contra o Fluminense, mas eu preciso de ver mais coisas acontecerem. E só para finalizar a grande aqui, né, um podcast gigantesco, eu disse no rádio ontem que, o Domingues não pode contar com o Bernard. Eu volto atrás, e não é pela partida que o Bernard fez, não. Ele tem que contar com o elenco. Cada um que tiver nesse elenco e puder ser útil, ele tem que utilizar, e ele conseguiu fazer uma boa utilização do Bernardo. E só um detalhe para agregar em cima disso, que é da questão do atleta ter relaxado para o segundo tempo. Na Arena Condá, a gente lá tem uma situação que você fica bem mais próximo do vestiário, porque a sala de imprensa ela fica no meio do caminho, então você pega os jogadores voltando. Então ontem eu presenciei os jogadores fazendo aquele grupinho, aquele fechando para poder voltar para o campo no segundo tempo. E o Bernard deixou bem claro, quando fecha todo mundo, ele vira e fala: gente, não vamos deixar cair a intensidade. Vamos manter a mesma coisa, 3-0, a gente não pode amolecer. E aí todo mundo chega ali e falou, é isso mesmo. Mas é o que o Betinho falou, acaba que sendo uma coisa natural do jogo. Porque você está vendo que você está com placar e tudo bem, mas se você pegar para analisar a questão do desempenho e de como o Atlético melhora nesses 9 dias que ele teve de treinamento, na sexta-feira, nessa semana aqui a gente trouxe os números, né? O Atlético tinha 12 finalizações em média por jogo, 3 iam no gol. De 12 chutes por jogo, 3 iam no gol. Ontem o Atlético teve 20 finalizações, 8 foram no gol. Isso é claro que é fruto de treinamento, é claro que é você ter um tempo maior, qualidade da finalização também, maior, né? Entendimento do que o treinador quer, e ainda tem um outro detalhe. Ontem ele disse, e eu gostei dele ter o pé no chão, que ele fala, olha, ainda temos muito que melhorar. Isso não quer dizer que estamos bem. E ele vai ter uma dor de cabeça agora. Qual? Porque tem jogadores que são titulares desse time que não jogaram ontem. Quero saber de vocês. Quem para vocês voltaria ao time depois que o Barba chegou ao Atlético? O Atlético é o time com o menor nível, o menor índice de gols sofridos entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem 7 jogos que ele está à frente do Atlético, né? 7 jogos. O Atlético é o time com o menor índice de gols sofridos entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Isso é muito representativo. Porque antes do jogo, para também não falar que é oportunismo nosso, a gente já estava falando aqui, Dani. Exato. O Atlético está se organizando de trás para frente. Está difícil entrar na defesa do Atlético. E ontem ficou mais difícil ainda. Claro, um pouco da qualidade do adversário, mas muito também. Porque a dupla. Aliás, a linha defensiva do Atlético funcionou e um jogador que ninguém está falando dele. Que ontem ele fez um bom jogo. Tomás Pérez. Não foi esse ainda. Esse eu falei no início. Tem outro Falei no início do programa aqui. Não é esse. O a gente já está elogiando. Falei no início do programa o Tomás Pérez. O Tomás Pérez está tomando conta da posição. A grata surpresa. E vocês falavam que não Você, vai, ninguém sabia quem era. Mas não sabia mesmo, não. Sabia mesmo, Tem mais também não. Trouxe o cara do Porto Tem B 2. lá, ué. Eu quero falar de 2. Calma que Gente, você tá aqui. eu nem o acho Elton que não vai. essa fala do Hulk, ela é muito preocupante. O Hulk, principalmente o Hulk, que é um cara que sempre se declara tão viciado em vencer, tão preocupado com números, e a gente chegar
numa fala dele que ele não sabia que o Atlético era o pior mandante do campeonato. Não tem o menor problema pra mim. Sendo que... Olha lá, não tem deixa o condição, advogado cara. lá, o doutor Não vai tem defender. condição lá, O pelo amor doutor de vai Deus, defender cara. a alienação. Não tem condição, Valu. O Tem Atlético condição. não ganhou nenhum jogo fora de casa. O Atlético tinha 2 vitórias no Campeonato Brasileiro até ontem. Certo. Como que o cara não sabe que o Isso time é o dele quê? tem uma péssima campanha Como dentro, que se chama dentro do campeonato? esse dado que você está trazendo? desgraçado. É um dado estatístico, não é? Sim, estatístico. O Hulk é o quê? Jogador. Então, pronto. E ele precisa é um jogador que cria as estatísticas pro time. Ele é o cara que tá lá fazendo gol, ele é o cara que tá assistência. ajudando lá na frente, e o cara que fora de casa tem que ajudar, como ele ajudou ontem, dando assistência pra eu gol. respeito vocês, mas eu não acho um absurdo o jogador não estar ligado nisso. Desculpa. Que isso? Ele tem que estar, Eu acho um o cara tá absurdo, descolado da eu realidade acho um do clube que ele absurdo tá você jogando. não achar um absurdo. O cara que tá lá todo dia não sabe que o clube dele tá na Pindaíba. Não. Se você defender o valor... Você está misturando as coisas. Não Vai ser tô, o time é o expulso. pior mandante do Não, campeonato, Valu. Você está misturando as coisas. Pior visitante. Ele sabe que o Atlético não vive é porque são coisas diferentes. Ele sente e vive o dia a dia e sabe que o Atlético não está passando por um momento legal. Ok. Agora, saber estatisticamente quantos jogos... Cara... Ele sabia que não tinha ganhado os nenhum fora de próprios casa. atletas... O Hulk tem uma assessoria, o Breno pode falar aí, até porque acompanha mais de perto. Que aparentemente você faz parte. Os jogadores... Não faço, querido. Eu sou jornalista. Não faço tem um parte querido, é porque tá Ué, mas a assessoria é jornalista. também. assim, não, é porque eu não trabalho na assessoria do Hulk. Pra ser meteu mais um claro pra querido você. porque tá puto. Você já pra tirou ser- o cara pra ser do mais sério. claro pra Cara. você. É porque eu não tenho essa tara que você e a nova geração tem com a relação Careca, estatística, desgraçado. entendeu? A jogador tem que saber. Jogador não sabe de tudo. O Atlético não ganhou fora de Só um casa. minutinho, Tem que por favor. saber Só um minutinho, por das favor, para coisas. completar, para você discordar, igual eu te ouvi, se você conseguir me ouvir. É porque, assim, num cenário adequado, se eu fosse jogador de futebol, eu gostaria de saber. Mas os jogadores, de uma forma geral, eles não se ligam da forma que a gente na imprensa se liga e que a torcida se liga. Eu acho que deveriam se ligar, sim. Eu só não acho esse absurdo. É só isso. Eu não acho esse absurdo. Eu não acho que ele é menos interessado por não saber lembrar exatamente disso no essa futuro. estatística do que outros que se interessam. É só isso. Não é bem questão de simples. interesse, eu acho que está muito errado. Se o Barba, ele claramente usou essa estatística, essa informação, para dar uma força para os jogadores ali Foi estarem- isso que fez o estarem Atlético jogando. ganhar, realmente. O trabalho de campo é menos importante. Foi Não. a força da Não, estatística mas- que fez o mas você tem Atlético o cara vencer que por tem o 4 a 0. vestiário com ele ali, não é importante, não. A gente viu como é bem que era com o fácil, Sampaoli então. aqui. Tá bem fácil. Agora são os matemáticos O Atlético que tinha vão vestiário. pegar O no Atlético vestiário tinha pro vestiário. Atlético. O Atlético Faça-me tinha um vestiário. favor. Faça-me um favor. O time de futebol Foi ele isso não que precisa deu a de força. motivação do O que dá técnico. força é o O trabalho de técnico campo. não precisa chegar O que e- dá força é o O trabalho técnico de não campo no dia a precisa dia. chegar e Tá bom. passar Tá bom. confiança pro jogador, não. Aqui, na boa, você está entrando, Thiago Guimarães Valu, você está entrando na vibe do senhor Luiz Costa, que é um escândalo, que eu acho que tinha que Inteligentíssimo. demitir ele do Inteligentíssimo. Deus me diga. Que o senhor Luiz Costa teve a pachorra de falar que, eu não sei, eu acho que é mais a execução dos jogadores dentro Óbvio do campo. que é. Então traz o Diniz de volta pro Óbvio Cruzeiro. que é. Traz o Tite de volta pro Cruzeiro. Sempre foi. Traz o São Paulo técnico não de precisa volta pro motivar, não. Atlético. Em 7 jogos, o seu Barba transformou o Atlético no time com o menor índice de gols sofridos do Campeonato Brasileiro. Traz de volta! Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal do Galo. É muito bom, né? Muito bom, ganhar é muito bom, muito bom. É excelente, cara. 4-0 então. Pô, fora de casa, não tava precisando disso, cara. Galera, vai deixando o like aí antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Já deixa o like, não esquece. Tamo junto. Quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá? Seja muito bem-vindo, você que é atleticano, tá bom? Já faça parte aqui do time no canal, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para não perder nada, tá? E também deixa o like aí para dar aquela força pro canal. E também quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é bom demais, a gente só agradece. Valeu, tamo junto. Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? A participação de todos é muito importante aqui pro canal. Ajuda demais o canal a continuar crescendo e tá crescendo graças a vocês. Então seja muito bem-vindo, você que tá chegando exatamente agora. Já venha fazer parte, não esqueça, verifique se você está inscrito, tá? Porque o YouTube às vezes cancela inscrições, então fica ligado nisso daí, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, todos os dias, domingo a domingo, só do Atlético, não tem outro assunto a não ser Galo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui foi feito para vocês, então vou deixando meu forte abraço para vocês e até a próxima. Surgiu notícia, a gente pega e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, fui!